Bom dia a todas e todos. Nós estamos aqui uma entrevista com Toninho Alves, diretor da Fazubra Nacional, onde a gente vai estar tratando de alguns assuntos importantes aí da conjuntura, discutir a conjuntura política nacional, discutir também a nossa pauta específica que está sendo discutida com o governo federal, tem a ver com o reajuste salarial e com a nossa carreira. Nós estamos aqui também com a Silvia e com a Sabrina, que são jornalistas do sindicato, que vão estar também realizando perguntas e nos ajudando aqui na estrutura do evento. Bom dia, Castanha, bom dia, Silvia, Sabrina, os companheiros do Sinditeste Paraná e todos os companheiros da base desse importante sindicato da base da federação. Corrido, né, com o novo governo, acompanhando aí os desdobramentos dos últimos acontecimentos. A gente está acompanhando também um pouquinho por aqui, está vendo que está bastante corrido mesmo, muita reunião. A gente está acompanhando por aqui também. Mas, Toninho, vamos para o que interessa. A nossa categoria está há 7 anos sem reposição salarial. Nós temos aí uma perda histórica de aproximadamente 50%. Só no período Bolsonaro passou de 20% de perda. A gente acompanhou aí a reunião do governo com Andifes, com os reitores das universidades federais, e houve com as centrais sindicais também, né? E houve algumas sinalizações importantes, né? Na reunião com os reitores, ficou bem evidenciado o respeito que o governo vai ter com a autonomia universitária, isso foi muito importante. Na reunião com as centrais, houve um reconhecimento em relação às perdas salariais e a sinalização de uma abertura de negociação, de um canal de diálogo aí com as entidades que, durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, a gente quase não teve ou não teve, né? Nós também acompanhamos que aí no relatório final do orçamento para 2023, o texto manteve uma reserva aí de 11, 12 bilhões de reais para conceder um reajuste aproximado de 9% aí para os servidores públicos do Executivo. E a gente gostaria de saber de você, Toninho, quais são as perspectivas, aí, a expectativa da Fazubra em relação a essa negociação com o governo Lula? Tem alguma reunião prevista? O que será negociado? E, inclusive, se o valor, por exemplo, dos auxílios estarão previstos nessa negociação? Fiquem à vontade, né, para falar tudo aí, não se preocupe com o tempo, tá bom? Uma pergunta num conjunto de perguntas. Vamos lá, Castanha. Primeiro, pedir licença, agora que nosso diálogo começou de fato, em prestar solidariedade aos povos originários desse país, do genocídio causado pelo ex-presidente da República. Temos que tratar como genocídio que está acontecendo e não deixar passar de forma desapercebida. Então, toda a solidariedade e, evidentemente, a apuração dos fatos e punição aos culpados. Isso é essencial para que nós retomemos o curso normal do nosso país em respeito aos povos originários, aos povos ribeirinhas, aos quilombolas, né, os verdadeiros donos dessa terra. Sobre a recomposição salarial, Castanho, eu queria dizer que nós estamos versando ainda sobre o orçamento do governo anterior. Portanto, a gente ter essa concepção, porque muitas pessoas cobram o atual governo, que está há menos de 30 dias no poder, mas nós estamos dialogando sobre um orçamento do governo anterior, que não preparou nenhum terreno para que nós pudéssemos, ao longo desses últimos 7 anos, ter uma recomposição salarial, e eu estou dizendo recomposição salarial, não estou nem dizendo reajuste salarial, é uma recomposição que ultrapassa, obviamente, 40%, se a gente for pensar em termos de reajuste salarial, mas uma recomposição que só nesse governo, como você colocou, beira aos 20%, né, que são as perdas do governo atual, beira aos 20%. Né? O que a Fazubra trabalhou neste último período? Eu acho que você foi muito preciso, só fazer um breve relato aqui para entender qual foi a dinâmica. Nós vivemos 7 anos sem negociação efetiva, tanto com o governo golpista do Temer, os 2 anos ou quase 3 anos que se passaram, e depois mais 4 anos com o governo Bolsonaro. Então, o ex-governo Bolsonaro
nós vivemos um processo de reuniões que beirava o absurdo, reunião que o secretário dizia que aquilo não era uma mesa de negociação, mas sim um bate-papo, uma roda de conversa, sem nenhuma perspectiva de fato de negociação e sem nenhum orçamento garantido, qualquer reajuste. No último ano, fruto da nossa mobilização, do ponto de vista nas ruas e do ponto de vista dentro do parlamento, pressionando os parlamentares, buscando o diálogo constante, buscando a pressão do presidente da Câmara, houve um debate sobre um orçamento para garantir o reajuste dos servidores públicos federais, que foi esse percentual que você citou. O relator do MDB, Marcelo Castro, chegou a dizer que garantiria a recomposição salarial isonômica a todos os servidores públicos federais. Esse era o diálogo postado. E chegou-se a citar a possibilidade de atingir essa recomposição 19,36 nesse cenário. Bom, o que decorreu ao longo do processo? Conseguimos garantir esse percentual de 11 bilhões, que você citou aqui. Algumas categorias conseguiram reajuste, diga-se de passagem, as categorias que são próximas aos ministros do Supremo, à Casa, ao Parlamento, que automaticamente, quando sobe o salário dos representantes, eles também sobem os salários dos servidores da Casa, para que não haja greve, para que não haja mobilização. Essa mobilização a gente já conhece ao longo da história, e restou para o restante, desculpa a redundância, para o restante dos servidores públicos, acabou a possibilidade de abrir uma mesa de negociação ainda em janeiro. Nós fomos informados há 2 dias atrás que o governo está indicando a primeira negociação no dia 7 de fevereiro. Então, 7 de fevereiro, abre-se a mesa de negociação para dialogar esse orçamento. E tem 2 propostas, Castanho, que é importante. O relator, como eu citei aqui, diz que o reajuste seria isonômico, mas não diz a forma. Você vai pagar de uma vez, vai pagar em 2 vezes, vai pagar um montante em determinado período. O presidente da Casa apresentou uma proposta, o presidente da Câmara apresentou uma proposta, não oficial, mas nos bastidores, dizendo que seria possível pagar em 2 vezes, 6% em abril, 6% em maio, algo dessa natureza. O fato concreto é que nós esperamos que nessa mesma negociação, iniciando no dia 7, eu estou dizendo iniciando, é importante reafirmar isso, para as pessoas entenderem que a mesma negociação não abre dia 7 e se encerra no dia 7. Vai ser uma mesa de diálogo, de abertura, de preposições, para que a gente possa consultar a nossa base e o governo, de fato, dizer quanto ele tem no orçamento para disponibilizar para pagar a recomposição salarial e de que forma será. Então, agora começa, de fato, uma mesa de negociação concreta. Aproveitando o gancho, Castanha, é importante dizer que nós estamos vivendo um período do 3º turno ainda do processo eleitoral. Então, as coisas não estão simples para conseguir esse reajuste tão esperado na nossa categoria. Certo, Toninho. E, então, por exemplo, o auxílio alimentação, ele pode entrar também nessa negociação dos 9% aí do orçamento previstos. Sem dúvida, nós vamos pedir tudo que temos direito. Agora precisamos ver qual é o limite do governo, o que ele tem para colocar na mesa e o que ele tem, de fato, para apresentar. Colocando um fato aqui que é importante, Toda a movimentação que esse governo fez, como você citou anteriormente, movimentação de receber as centrais sindicais, os reitores das universidades, a reunião da ANDIF, foram movimentações simbólicas, do ponto de vista de dizer que a democracia está de volta no processo do governo. Dizer que vai dialogar, de fato, os direitos que os trabalhadores têm. Por exemplo, o encontro com as centrais sindicais nada mais foi para sinalizar e apontar a construção de um grupo de trabalho que vai discutir o reajuste
do salário mínimo, um grupo de trabalho com o Ministério do Trabalho e com os sindicalistas. Paralelo a isso, também discutir a questão dos direitos dos sindicalistas, garantir os direitos que os sindicalistas têm e da classe trabalhadora. Já no encontro com os reitores, a sinalização foi de dizer que respeitará a autonomia universitária. Portanto, nós, que somos técnicos administrativos, e eu vou aprofundar um pouco mais para frente isso, temos que aproveitar esse momento para discutir, de fato, o que é democracia nas instituições federais de ensino superior. Toninho, Beleza, Toninho, aproveitando o gancho, já que você já entrou no assunto carreira, né, uma das principais reivindicações da categoria tem sido justamente a racionalização do PCCETAI, né? Em quais aspectos a FASUBRA considera ser necessário avançar nesse tema, né? E de que forma esse assunto será tratado com o governo federal atual? Nós estamos numa expectativa, Silvia, que de fato abra uma mesa de negociação sobre a nossa carreira. Estamos vivendo um processo de transformação no mundo do trabalho. Acho que é importante a gente ter essa concepção dos novos servidores públicos no serviço público, no Estado brasileiro, mas também dos novos servidores públicos nas universidades públicas brasileiras. Nós não podemos comparar o servidor público que hoje entra na universidade numa perspectiva de conquistas que tivemos na década de 80, 90. Eu digo conquista porque os servidores públicos que entram hoje na universidade não são aqueles que entraram no meu período, ou no período do Castanha, somos jovens há mais tempo aqui, que não tinham formação nem de segundo grau. Nós entrávamos numa perspectiva de fato de carreira. Então, você entrava muitas vezes ainda, no meu caso, vou citar meu caso especificamente, eu entrei ainda concluindo o segundo grau no serviço público, né, para entrar para a universidade. Hoje, os servidores públicos que entram na universidade já entram para o nível superior ou fazendo o nível superior. Então, eles não querem entrar na carreira no início da carreira. Né? Há uma perspectiva de já entrar ou no nível médio ou, basicamente, no nível superior. Então, a racionalização também entra nessa lógica. Né? Entra numa lógica de que as funções que existiam anteriormente já não existem mais. Hoje, a universidade tem uma outra dinâmica, com a geração 5G, com a transformação da lógica do trabalho, com o teletrabalho e com outras modulações que nós, da FASUBRA, estamos nos debruçados e estudado isso. Porque nós precisamos dar respostas imediatas. Porque quando você dialoga com as pessoas, e aproveita essa sua pergunta, que é muito interessante, as pessoas pensam carreira como um processo de ganhar dinheiro. Carreira não é só ganhar dinheiro, não é só salário. Carreira tem toda uma lógica por trás de disputa, inclusive, do papel do Estado brasileiro. Né? Porque você, através de uma carreira, e nós temos isso no nosso projeto Universidade Cidadã, você pode transformar a universidade numa lógica, inclusive, da democracia. Porque pensa bem, né? A lógica da democracia na universidade é os docentes hoje mandando, mas a maioria dos servidores públicos, ou boa parte dos servidores públicos hoje na universidade, às vezes são até docentes, estão dando aula em universidades privadas, né? Estão desenvolvendo o seu projeto e pesquisa em outras áreas e não são reconhecidos. Então, discutir carreira é discutir a democracia na universidade, é discutir o papel do Estado, não é discutir só salário, não é discutir só quanto que eu ganho, não é discutir só o que eu faço. Então, a racionalização vem dentro dessa lógica. É racionalizar, obviamente, a lógica do trabalho, a lógica das funções, mas também discutir o papel do servidor público, técnico, administrativo dentro da universidade, no processo decisório. Essa é a lógica. Porque quando você discute o processo decisório, você discute a democracia. E a nossa expectativa, dentro dessa lógica, é que o governo, de fato, chame a FASUBRA numa mesa de negociação, reconheça a Comissão Nacional de Carreira, recomponha essa comissão e abra um calendário de debates para que nós possamos discutir a carreira, mas possamos discutir também a democracia na universidade e possamos discutir os espaços que os técnicos administrativos têm que ocupar nesse novo modelo de universidade pública do país. Nós temos muito interesse nesse debate
porque nós temos um projeto para discutir o papel da universidade pública dentro de um governo democrático e qual é a estratégia de transformação para resolver os problemas da sociedade. Muito bem, Toninho. Castanha, você gostaria de fazer uma pergunta? Não, pode seguir, Silvia. Toninho, entre essas transformações que você estava citando, você se referiu, né, ao teletrabalho. Eu queria saber de você como tem sido a adesão a essa nova modalidade nas universidades, né, que compõem a FASUBRA, e se a revogação daquela instrução normativa de dezembro sobre o teletrabalho, se ela traz alguma alteração na prática para os técnicos, né, e quais medidas administrativas, né, que estão contidas na proposta da FASUBRA de revogaço e quais delas já foram revogadas em dezembro? Bom, primeiro é bom a gente dizer aqui que o governo anterior aproveitou o período da pandemia para fazer um laboratório nas universidades públicas. A lógica do governo anterior não era pensar o teletrabalho como uma modalidade possível de racionalização da lógica do trabalho e de tudo que vem por trás dele. Na verdade, o governo pensou numa lógica economicista. Eu me lembro que eu estava num debate no Ministério da Economia e depois numa audiência pública que muitos parlamentares e secretários do governo diziam o seguinte: olha quanto o serviço público economizou na pandemia porque os servidores públicos não apareceram aqui para trabalhar, economizamos energia, economizamos... Então, tem toda uma lógica economicista por parte do governo anterior, sem pensar na lógica do impacto para o trabalhador em si, que é a sobrecarga de trabalho, que é os gastos pessoais, que é a doença, o adoecimento, por você não ter materiais específicos em casa para trabalhar, não ter cadeira ergométrica para trabalhar, e, além de tudo, também o gasto que o servidor público tinha em casa, porque está usando sua própria energia, está usando seu próprio material, e também o assédio moral que aumentou num determinado período da pandemia, porque você não tinha hora e também tinha que ficar respondendo chamados aí das chefias imediatas ou das chefias como um todo. É óbvio que nós não fechamos os olhos para a modernidade da lógica do trabalho. Ou, como diz o professor Ricardo Antunes, da Unicamp, da transformação do mundo do trabalho. A gestão da FASUBRA não está inerte a isso, ela está acompanhando esse processo. E, por isso, inclusive, realizou, nesse último período, a reunião da CNSC, da Federação virtual, no início de janeiro, final de dezembro, e presencial na semana passada, aqui em Brasília, nesse final de semana em Brasília, sexta, sábado e domingo, discutindo o PGD e o teletrabalho. Dentre outras coisas, além da racionalização, além de discutir a concepção da carreira, além de estar atualizando os dados e os fatos. O que a FASUBRA vai fazer agora? Nós vamos chamar, no dia 31, uma reunião com o GT Nacional de Carreira, então, aí um toque para os companheiros do Sinditeste Paraná, já preparar o seu GT, que nós vamos chamar uma reunião virtual para discutir o que foi deliberado na plenária, que é o PGD e a questão do teletrabalho. Vamos debater esses temas, porque, embora nós tenhamos posição, como foi colocado aí, do que significa o teletrabalho, tanto do ponto de vista do trabalhador individualmente, como do ponto de vista da organização coletiva e também do movimento sindical. Então, nós precisamos debater essas coisas e os impactos que vêm, porque é óbvio, e eu gosto sempre de bater nessa tecla, a transformação do mundo do trabalho nos força a pensar o tempo todo como é que a gente responde isso, nós, sindicalistas em especial. Então, temos que estar um passo à frente desse processo. Então, nós vamos fazer essa reunião dia 31, e aí eu vou poder responder com você mais tranquilamente após essa reunião. Estou dizendo isso porque não vou responder sua pergunta de uma forma geral, porque essa reunião de dia 31 determina qual vai ser o nosso ritmo e como a gente vai enfrentar esse processo. Então, dia 31, façamos essa reunião e vamos organizar um conjunto de reuniões
com o GT Carreira Nacional, para a gente dar respostas imediatas a essa questão que o governo nos impõe. Nós também fizemos uma reunião com a Andifes, nesse inteirinho aí da reunião da CNSC. E na reunião da Andifes, discutimos aí o que a Andifes quer apresentar de carreira para o governo, o que a Andifes quer de revogação, né? Porque a gente tem uma lista do que a gente está pedindo de revogação, dentre elas entra o que você colocou aqui anteriormente, entra a questão do teletrabalho, entra a questão das indicações dos reitores interventores nas universidades. Então, nós estamos com um conjunto de pedido de revogação que já foi encaminhado ao MEC e já foi encaminhado para a equipe de transição do governo também. Então, nós vamos, obviamente, com muita tranquilidade, esperar essa reunião do dia 31. A federação vai apresentar o que tem elaborado, o que tem estudado para o GT, e aí a gente vai tirar uma deliberação para ser aprovada na nossa plenária de março e, obviamente, já em fevereiro, iniciar o processo negocial aí com o governo sobre esse tema. Perfeito, Toninho. Toninho, então a gente vai se encaminhando agora para o último bloco, para a gente discutir conjuntura. E a gente viveu aí um período bastante difícil aí nos últimos 6, 7 anos, ou seja, onde a nossa democracia foi testada, foi ameaçada, e a gente, sempre quando tem um ataque à democracia, nunca é só os nossos direitos políticos, né? Sempre vem junto ataque também aos direitos sociais. Nós tivemos aí a reforma do ensino médio, reforma do ensino médio, a reforma das leis trabalhistas, a lei das terceirizações, aí, que nos atinge diretamente, que abre a possibilidade de terceirização em serviços de atividades fins, a reforma da Previdência, a PEC do teto dos gastos, a ameaça de reforma administrativa que ia destruir com a nossa carreira, ou seja, fomos chamados de parasitas pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, ministros que manifestavam ódio às universidades, ministros, na verdade, sinistros, né, que passaram por esse governo. E no último período, aí, depois do processo eleitoral, ações golpistas nas BRs, trancando BRs, em frente ao quartel-general do Exército, e aquele atentado a Brasília que a gente pôde acompanhar aí, aquela coisa horrível, absurda que aconteceu. Então, nesse sentido, Toninho, a pergunta é assim, quais as estratégias aí que estão sendo articuladas pela FASUBRA para se enfrentar com esse avanço podemos chamar de neofascismo aqui no Brasil, que agora se apresenta, inclusive, com elementos terroristas? Se eu pudesse resumir a sua pergunta com uma palavra, eu diria resistência. Nós resistimos, nós sobrevivemos, Castanha, a um processo de destruição do Estado brasileiro, dos direitos da classe trabalhadora, de ataques às ditas minorias desse país, que é um termo que eu não gosto, né? São os negros, LGBTQIA+, as mulheres, os povos originários. Nós vivemos um período negacionista e, portanto, genocida do governo anterior. Nós vivemos também um período da inversão da lógica do papel do Estado. O que eu quero dizer com isso? O governo anterior retirou ou diminuiu verbas da questão das políticas públicas desse país, ciência, cultura, educação, saúde, e colocou mais verbas aos órgãos de controle desse país, para o Exército, os militares, numa nítida tentativa de desmonte do Estado, mas mais do que isso, numa nítida tentativa do controle social desse país. Ainda há coisa a descobrir, tem coisas a serem descobertas nesse país, como os organizadores do golpe de 8 de janeiro. O golpe de 8 de janeiro é um golpe orquestrado, não aconteceu por acontecer. Não aconteceu porque as pessoas foram a Brasília fazer um ato e entraram
dentro dos prédios públicos, e toda vez que eu lembro isso me emociona, e eu acho que emociona qualquer servidor público, porque a nossa lógica prioritária é a defesa não só do serviço público, mas do patrimônio público. E aquilo foi muito triste, né? Ver a destruição da história de um país, a história do que nós construímos ao longo do tempo, na mão de negacionistas da extrema-direita do país. Nós precisamos parar de chamar de bolsonarista o que é a extrema-direita nesse país. Porque esse povo sempre esteve aí, sempre acreditou nisso, sempre defendeu, né, o racismo, o negacionismo, a guerra cultural às universidades, só não tinha alguém para se expressar e poder dizer isso. Tanto, eu retomo o raciocínio do primeiro bloco, Castanha, dizendo o seguinte: o que nós estamos vivendo agora é o terceiro turno do processo eleitoral. Nós vencemos o primeiro turno da eleição, com a vitória do Lula nas eleições, vencemos o segundo turno e sabíamos que teríamos que passar por um terceiro turno, que era a tentativa de criar uma estabilidade social e econômica no país, para que o Lula não pudesse governar. Primeiro, não subir, né, a rampa, depois que não pudesse governar pelo menos os primeiros 3 meses de governo. E se bobear, teria estabelecido mais um golpe por parte desses que querem o retorno do processo da ditadura militar no país. Portanto, nós não estamos vivendo qualquer momento no país. E a resposta à sua pergunta é organizar a classe trabalhadora. A classe trabalhadora e os movimentos sociais desse país não podem ficar inerte a esse processo. Nós precisamos, de novo, ocupar as ruas, defender a democracia na essência da palavra, né, num processo dialético, inclusive, que nós possamos estar nas ruas, mas possamos também estar dentro do parlamento, possamos estar ocupando os espaços sociais, ocupando os espaços de poderes desse país. Por isso é tão importante nós fazermos esse movimento. O movimento de estar na rua, de estar pressionando, mas o movimento de ocupar essa reabertura que o governo Lula está fazendo, ocupando os órgãos públicos, ocupando as frentes, ocupando o que o governo oferece de espaço para a sociedade se manifestar e debater projetos sociais. No nosso caso específico, nós precisamos fortalecer a universidade. Eu estou convencido disso. E para tanto, nós precisamos abrir o diálogo, inclusive. Eu disse isso numa última audiência pública, se me permite esse recorte, né? Eu disse isso numa audiência pública que estava a Andifes, o MEC, a Fazubra e outros reitores e estudantes. Nós, no governo Bolsonaro, tivemos uma lição que, se não tomarmos e aprendermos essa lição, nós não vamos avançar na defesa da universidade pública. E qual foi a lição que a gente teve? Que é tão frágil essa lógica da democracia na universidade, que o governo conseguiu implementar 22 interventores na universidade para desmontar a autonomia da universidade e desmontar o processo do papel da universidade pública no país. Aí eu disse para o companheiro da Andifes: se vocês não abrirem as portas para debater de fato a democracia na universidade, dialogando com aqueles que defenderam a universidade pública, ou seja, os outros 2 segmentos da universidade, nós corremos o risco dessa frágil democracia da universidade pública ser jogado ralo abaixo. Né? Porque é tão simples colocar interventor, definir uma política para a universidade, que o Bolsonaro fez. Aliás, o que o Bolsonaro fez foi destruir as políticas do governo anterior, porque não eram políticas de Estado, eram políticas de governo. E nós precisamos lutar para garantir política de Estado, porque a política de Estado é permanente. Ela não se extingue ao final de um governo. Ela não acaba com a mudança de governo. Ela não fica à disposição daquele que está mandando, daquele que está de plantão. Nós precisamos transformar as políticas concretas de Estado desse país. E esse é o momento. E, nesse momento, a Fazubra, inclusive, cumpre um papel fundamental. Nós temos um congresso agora em março, um congresso que vai nos colocar em condições de debater políticas e propostas que possamos avançar
dentro da universidade pública, dentro do Estado brasileiro e dentro do próprio governo, né? Porque nós temos espaço para caminhar nesses próximos 4 anos. Então, a nossa perspectiva é que nós possamos, de fato, construir esse processo dialético de mobilização na rua constante, com a massa, com a defesa da democracia, mas de atuação de projetos que a gente possa elaborar e transformar as políticas do governo em política de Estado. E que o Lula saia daqui 4 anos com políticas garantidas que não serão destruídas num prazo de 3 meses, 2 meses, como o Bolsonaro fez com as políticas de 16 anos que a gente viveu no último governo, dos governos do PT. Muito bem, Toninho. Muito obrigado, tá, pela entrevista, pelas informações que você trouxe, que nos ajudou muito a entender esse processo, os processos de negociação em Brasília. Silvia? Só um minutinho. Eu gostaria de acrescentar mais uma pergunta, já que a gente está com tempo. Toninho, a gente vem, as entidades sindicais, né, vem sentindo ano após ano perda de receitas, diminuição nos números dos filiados. Você acha que existe alguma possibilidade de mudança nas leis de arrecadação dos sindicatos? E qual seria a saída na visão da FASUBRA para o fortalecimento das entidades sindicais? Não sei se você gostaria de complementar também, Castanha. Não, pode, depois eu gostaria de fazer uma última pergunta também. Eu ouvi uma frase do presidente Lula no diálogo com as centrais sindicais que me chamou muita atenção, porque eu tenho me debruçado nisso e pensado nisso depois que assumi a direção nacional da FASUBRA e essa experiência de viver 4 anos à frente da federação. Acho que eu sou o primeiro coordenador geral que ficou tanto tempo à frente da federação, né, com a pandemia, com todo o processo que viveu. Mas o presidente Lula disse o seguinte aos sindicalistas: os sindicatos precisam se reinventar. Estou convencido disso. Nós precisamos nos reinventar. Nós precisamos voltar às cadeiras e reestudar o movimento sindical do país. Eu tenho estudado muito, citei aqui o professor Ricardo Antunes, mas tenho lido e estudado outros autores para entender em que processo do mundo do trabalho nós estamos vivendo. Porque reinventar o sindicato é entender o mundo do trabalho, é entender o que nós estamos vivendo, é entender qual é a identidade dessa nova categoria de servidores públicos. Eu tenho dito isso: os servidores públicos que entram na universidade pública hoje, os técnicos administrativos, não conhecem a história do serviço público no país. E muitos dirigentes não conhecem a história do serviço público no país. Não conhecem a sua própria história. Se você não conhece a sua própria história, você não tem identidade. Nós precisamos discutir a nossa identidade, o nosso papel, que é importante defender o Estado, que é importante ser servidor público na acepção da palavra. Nós não sabemos disso, portanto, se não sabemos disso, não sabemos quem somos, não sabemos defender os nossos direitos e não sabemos defender a importância de uma ferramenta que é o sindicalismo no Brasil. O sindicato é uma ferramenta de defesa da classe trabalhadora. E as pessoas estão perdendo essa lógica de coletividade, do instrumento sindical. Hoje as pessoas querem resolver o seu problema individual, querem resolver o seu problema através do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Não quer participar de assembleia, porque é muito chato participar de assembleia. É óbvio que nós temos parte de culpa nessa parcela, né? Porque nossa assembleia ainda continua de uma forma monolítica, eurocêntrica, que não atrai a juventude, que não dialoga com os novos servidores. As nossas pautas muitas vezes não dialogam com esse segmento e, portanto, você não atrai filiados para dentro desse processo. Mas também nós temos que entender as formas de contratação, que entra na lógica que você falou da mudança das leis. Primeiro que nós temos que defender que só existe uma porta de entrada no serviço público, que é o concurso público, que é uma outra coisa que as pessoas não entendem, né? As pessoas
hoje em dia defendem que o serviço público não é o seu principal serviço, eu não estou generalizando aqui, obviamente, mas boa parte dos servidores compreende que o serviço público não é o seu principal serviço, ele passa a ser um serviço secundário, porque na cabeça dele, a lógica do empreendedorismo é mais importante do que o seu serviço dentro da universidade pública e do serviço público. Tanto você tem muitos servidores públicos hoje que têm o seu negócio, né? O que o professor Ricardo Antunes chama de uberização, né? Eu vou, a grosso modo, dizer aqui, mas se vocês me convidarem para um outro debate, aqui a gente pode aprofundar essa discussão. A lógica da uberização. Então, assim, eu tenho o meu serviço, que eu julgo central, que pode ser Uber, pode ser uma pesquisa, pode ser o meu boteco, pode ser o meu supermercadinho, e eu quero trabalhar na universidade de quando em quando. Então, assim, eu perdi a minha identidade. Se eu perdi a minha identidade com o meu trabalho central, eu perco a identidade com a minha representatividade. Porque a uberização leva a isso, eu resolvo meus próprios problemas, eu não dependo do sindicato. Então, nós precisamos rever esse conceito, nós precisamos repensar isso, nós precisamos pensar uma lógica de valorização da classe trabalhadora e do servidor público, para que esse entenda que o movimento sindical é importante na sua vida. E, para isso, é importante a mudança da lei da entrada no serviço público através apenas do concurso público. Eu tenho que ser servidor público na acepção da palavra. Portanto, dialogar a terceirização da forma que está colocada, que é uma exploração hoje no país, que, aliás, hoje a gente está vivendo a terceirização, a quarteirização, a uberização, diversas formas de contratação no serviço público. Além disso, repensar um modelo trabalhista no país. Então, nós estamos tentando dialogar com o Ministério Público do Trabalho e entrar nessa equipe aí que está dialogando das centrais sindicais para dialogar, né? Não só a relação do trabalho, mas a relação do sindicalismo no Brasil. Nós vamos retomar a importância do sindicato no país. Hoje, o sindicato na pesquisa é uma das últimas entidades que as pessoas têm confiança. Olha que absurdo, né? Primeiro, o conceito, eu não sei escalar a ordem, mas o sindicato, se eu não me engano, é o 9ª ou 10ª instituição que as pessoas acreditam. Então, nós precisamos reverter essa lógica, nós precisamos reverter o sindicato como uma lógica de identidade também minha, de identidade enquanto a defesa dos meus direitos, defesa coletiva. Então, é um trabalho difícil, Silvia, não é fácil, mas eu resumo essa sua pergunta no que o presidente Lula disse aos sindicalistas. Precisamos reinventar o movimento sindical no país para que nós possamos avançar na garantia dos direitos da classe trabalhadora e a classe trabalhadora também ter confiança nos seus dirigentes e nas suas entidades. Toninho, então, para fazer a última pergunta aqui, a gente vai discutir um pouco sobre os aposentados. Nós temos, em 2021, o governo federal, Bolsonaro, realizou um decreto, o decreto 10.620, que muda a aposentadoria dos servidores públicos federais. De acordo com o decreto, o INSS será o gestor do regime próprio da Previdência Social, né, dos servidores públicos, o RPPS. Nesse sentido, eu gostaria de saber de você como é que está essa discussão, qual é o debate que a FASUBRA está fazendo em relação à situação específica dos aposentados. Nós fizemos recentemente o encontro dos aposentados da FASUBRA, no final do ano passado, que nós debatemos uma série de questões, entre elas o decreto que o governo fez, né, de tirar os aposentados de dentro das universidades. Eu tenho aqui comigo, Castanho, eu costumo dizer que eu tenho um profundo respeito por esse segmento da nossa categoria, porque boa parte do que a gente vive hoje, que a gente conquistou, se deve ao conjunto de companheiras e companheiras que, ao longo da história, defenderam a universidade pública e garantiram que muitos trabalhadores recentes que estão dentro da universidade tivessem direitos importantíssimos. Então, o meu profundo respeito por esses companheiros e companheiras. O que nós estamos trabalhando dentro da lógica dos aposentados? Primeiro,
garantir a isonomia de tratamento. Isso é fundamental, né? Porque esse deslocamento e sufocamento da categoria dos companheiros aposentados e aposentados é uma lógica histórica dos governos anteriores, né? Deslocar os aposentados da folha de pagamento, tirar da comprovação de vida e outros elementos que o governo fez. E agora o decreto 10.630, se eu não me engano, né? O governo fez, que ataca diretamente os aposentados. Então, o que a FASUBRA está trabalhando, primeiro, a isonomia, garantir a isonomia desse segmento. Segundo, a extensão de alguns benefícios que existem para os trabalhadores da ativas e não existe para os trabalhadores aposentados. Terceiro, abrir, de fato, um espaço dentro da universidade para os aposentados, para que esses possam, inclusive, também poder se manifestar e participar dos espaços decisórios das universidades. Isso é importante, né? Os aposentados também ter assento aos conselhos universitários, aos conselhos das universidades. Eu me lembro uma vez que eu estava num debate no Senado, na Comissão de Educação, eu não me lembro o nome do senador que estava na época, que ele dizia o seguinte: por que as universidades brasileiras não abrem espaço para a sociedade civil poder participar? Por que a sociedade civil não pode ser reitor da universidade? E eu respondi para eles: a gente não resolve nem nossos problemas internos, como é que a gente vai abrir para a sociedade civil? Vou dar um exemplo, senador. Por que o aposentado não pode ser reitor de uma universidade? Por que um técnico administrativo não pode ser reitor de uma universidade? Então, essa lógica norte-americana, que era uma lógica norte-americana, né? A sociedade civil entrar, poder participar dos espaços decisórios da universidade e empresário possam financiar as questões da universidade pública, né? Pouco que os americanos fazem. Então, nós precisamos resolver os nossos problemas primeiro, né? Abrir o espaço democrático para aqueles que construíram e defenderam a universidade pública. Os aposentados é um setor que construiu e defendeu a universidade pública. Portanto, nós precisamos dar mais espaço a esse segmento. Então, toda a lógica que a FASUBRA vem trabalhando é essa abertura de espaço, é esse tratamento isonômico, é revogar alguns decretos que atingiram diretamente os aposentados e aposentadas e, mais do que isso, abrir o debate, isso é para as nossas entidades de base, abrir o debate também com os aposentandos. Nós estamos com uma gama de trabalhadores que se aposentarão nos próximos 5 anos na universidade pública. Precisamos debater com esse segmento, prepará-los para a aposentadoria, mas mais do que nunca, debater com esse segmento, com esse setor da nossa base, para que eles entendam que é necessário defender o conjunto de aposentados atuais. O que eu vejo muito hoje, eu gosto de dizer isso, nas redes sociais, muitos dos novos trabalhadores dizem o seguinte: eu não quero saber de aposentado, tem que tirar mesmo da folha, tem que mesmo separar, porque aí sobra mais dinheiro para a gente. Não é essa lógica que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar uma lógica conjunta, isonômica, para que nós possamos avançar nos nossos direitos. Porque se a gente for fatiar por segmento, o governo vai ter mais facilidade de retirar os nossos direitos e mais facilidades de controlar o conjunto de trabalhadores nas universidades. Então, essa é a visão da FASUBRA com relação aos aposentados e aposentadas. Beleza, Toninho. Então, muito obrigado pela entrevista. Silvia, você gostaria de fazer mais alguma pergunta, mais uma questão? Toninho, só agradecer a sua participação, muito obrigada pela disponibilidade de tempo. Espero que esse bate-papo se repita muitas outras vezes. E acho que, para fechar, se você quiser, se for do seu interesse, mandar um recado para a categoria, alguma mensagem específica para as técnicas e para os técnicos da base do Sinditeste, mas acredito que da nossa parte seja isso, né, Castanha, Sabrina? Sim, foi muito valiosa a entrevista, agradecer muito mesmo, Toninho, a sua disposição. Foi muito esclarecedora as informações que você trouxe.
E fique à vontade aí para fazer um fechamento. Sabrina, se quiser fazer algum comentário também, fique à vontade. Eu quero agradecer o convite, me coloco à disposição sempre, Silvia, Castanha, Sabrina, que vocês chamarem, julgarem importante, mas eu quero encerrar apontando o calendário da nossa federação, né? Porque nós temos um calendário de encerramento de gestão aí nesses próximos 4 meses. Então, nós temos agora, aproveitando aqui o espaço, de colocar aqui, no próximo dia 31, o lançamento da campanha salarial dos servidores públicos federais, né? FONASEF, FONACAT, em conjunto vai fazer uma live nacional falando da recomposição salarial, das perdas, e também abrindo espaço já para lançamento da nossa campanha salarial. Dia 1º e dia 2, nós temos uma atividade em Brasília, que versa sobre também esse debate da recomposição salarial, mas recepcionar os novos parlamentares, lembrando que nós temos uma bancada aí boa do campo do conjunto dos trabalhadores, mas também temos um parlamento conservador a enfrentar nos próximos 4 anos. Então, vamos ter muito trabalho no próximo período. No dia 10 e 11 de fevereiro, ou 11 e 12, desculpa que eu não estou com a agenda aqui na mão, Silvia, o encontro das mulheres da FASUB. As mulheres que vêm preparando esse encontro desde o ano passado, elas foram para o Panamá, no Encontro Internacional da Contua das Mulheres, fizeram reuniões virtuais, e agora vão fazer um encontro presencial em Brasília, no dia 10 e 11 de fevereiro. Depois você me corrige aí, Silvia, porque está no ID da FASUB, eu não estou com ele em mãos aqui, posso estar errando, não sei se é 10 e 11 ou 9 e 10, mas é próximo dessa data. E dia 10 e 11 de março, a plenária nacional da FASUBRA, que vai discutir o regimento congressual, aprovar o regimento congressual, vai discutir a conjuntura, os novos elementos, o que aconteceu nesses 3 primeiros meses de governo Lula, as reuniões que ocorreram com o governo, e também fechar, né, se tem algum elemento da pauta específica que ficou faltando. E, se tudo der certo, se nada mudar, de 19 a 21 de maio, o 24º Congresso da FASUBRA, para que a gente possa entregar o nosso mandato aí, da nova direção que assume, e os novos desafios, né? Um congresso importante, né, nesse período da redemocratização do país. Eu tenho chamado que essa é a segundo processo de redemocratização do país, e a FASUBRA está bem localizada nesse debate. Então, eu espero que esse congresso seja um congresso vitorioso, com bastante proposta, mas com bastantes resoluções também, que possam dar condições à nova gestão a resolver aí, ou minimamente a fazer os apontamentos do novo governo e da nossa base. O congresso ocorre em Brasília, de 19 a 21, um congresso enxuto, diferentemente do que a gente tem feito nos últimos períodos, mas um congresso bastante importante nesse cenário aí de desdobramento do atual governo Lula. Agradecer a todos, todas e todos, mandar um forte abraço aos companheiros do Sinditeste Paraná, a Mariane, ao Marcelo, né, os demais companheiros aí da direção, e também saudar aí os companheiros da direção nacional, que são da base do Sinditeste aí, que contribuem com esse processo de construção. Dizer para vocês aí também que estão no final da gestão, né, que estão acompanhando o processo eleitoral, que possam fazer um processo de transição mais tranquilo, dessa vez com um debate político com qualidade, e que não ocorra o que ocorreu nos últimos períodos, né, que a gente assistiu aí, né, porque isso não contribui, né, com o fortalecimento da ferramenta sindical. Né, e aposto nos companheiros que sempre estiveram do lado da federação e do lado da democracia. Forte abraço e muito obrigado pelo convite.